Amém, igreja? A paz do Senhor, boa noite. Obrigada pela recepção calorosa. Ai, Jesus. Quem está aqui por causa de Jesus? Eu estou, você está? Amém. Deus já está falando conosco desde quando a gente colocou o pé aqui. E o Espírito Santo é lindo. Ele vai comunicando e tudo tem ligação, está tudo conectado. E aí eu só vou dar continuidade ao que o Espírito Santo já começou a fazer. E hoje ele vai nos instruir sobre uma ferramenta espiritual muito poderosa. Na verdade, ferramenta, no natural, ela tem uma finalidade, ok? Qualquer ferramenta, ela tem uma finalidade para nos ajudar, para nos otimizar o processo. Pensa aí numa faca para churrasco. Ela vai ajudar a cortar a carne com mais facilidade. Sim ou não? Não é? Então a ferramenta ela existe para nos ajudar. E na nossa vida espiritual, nós temos uma ferramenta muito importante. A oração. A oração, ela é uma arma poderosa e ela é uma ferramenta espiritual para mim, para você, para nós, para todas as áreas da nossa vida. A oração, ela é o canal de conectarmos com o Pai. Ela é uma ferramenta, nós temos outras ferramentas. Mas hoje, a perspectiva do que Deus quer falar conosco é a respeito dessa ferramenta. E se ela é uma ferramenta, se ela é um canal de comunicação, esse canal não pode estar obstruído. O que seria obstruído? Obstruído é tudo aquilo que impede, tudo aquilo que interrompe. E esse canal pode estar obstruído? Esse canal pode ficar obstruído? Pode. Deus, ele tem prazer não só de nos ouvir, como também nos atender. Mas você já fez alguma oração que não teve resposta? Oração é o canal de comunicação. Será que nós podemos fazer oração e não obtermos respostas de Deus? É sobre isso que nós vamos entender à luz da palavra de Deus nessa noite. Porque se ela é uma ferramenta espiritual poderosa, ela foi nos dada como uma arma espiritual. Se a oração é esse canal de comunicação, esse canal não pode ficar obstruído. E esse canal pode ficar obstruído. Então nós vamos ler à luz da palavra de Deus o que nós podemos saber e fazer para que esse canal não seja obstruído e que nossas orações tenham resposta. Amém? Quantos aqui desejam respostas de Deus para suas demandas? Amém? Veio um monte de irmãos aqui, eu achei uma coisa linda. Eu falei, continua falando, Jesus. Pastora Érica, instruída pelo Espírito Santo, fez a solicitação, guiada pelo Espírito, e vários irmãos vieram aqui, cada um com a sua demanda. Deus tem prazer, viu, irmãos, de responder cada oração. Deus tem prazer de nos comunicar, mas tem fator que impede. E esse fator nós vamos descobrir agora. O título da mensagem de hoje é: não obstrua o canal da resposta. Por favor, abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 5. Tiago, capítulo 5. E se tiver um crente simpático, tá? Só com crente simpático. Você vai dar uma olhada assim. Aí você olha para ele e fala assim, ó. Afia sua ferramenta espiritual, vai. Do teu lado, afie sua ferramenta espiritual. Mas só se ele for simpático. Se não fosse, se nem olhou para você, ó,
Fica na tua. Tiago, capítulo 5. Versos 17 e 18. Estou na NAA. NAA é tradução, ok, irmãos? Tem várias traduções. NAA é um tipo de tradução. Diz assim a palavra do Senhor: Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Depois orou de novo, e então o céu deu chuva, e a terra produziu os seus frutos. Amém? A gente está diante aqui de uma narrativa do Novo Testamento, escrita por Tiago, irmão de Jesus, que era líder da igreja de Jerusalém, que nesse contexto aqui falava para crente judeu. E aí, Tiago aqui ressalta que Elias era um homem semelhante a nós. Ou seja, feito de carne, feito de osso. E aí ele continua com os sentimentos, ou seja, tinha tristeza, tinha alegria, tinha batalha, tinha vitória. Sentimentos comuns que acontecem comigo e com você. Interessante que ele vai falar assim, ó. Ele era homem com sentimentos. Eu acho muito interessante que Tiago, ele ressalta Elias pelo aquilo que ele é, e não pelo título. Elias era um profeta. Mas Tiago não vai falar assim, Elias, o profeta. Não, Elias. Elias era homem semelhante a nós. E Elias orou, o Senhor atendeu. E aí ele fala que também tinha sentimentos igual a nós. Mas quem era Elias? Elias, de fato, era um profeta do Velho Testamento, um tisbita. Nasceu na cidade de Tisbe, em Gileade, ex-Jordânia. Novo Testamento, por volta de 48 depois de Cristo. E nesse fato aqui, nessa narrativa, Tiago está contando uma experiência gloriosa que o Senhor fez através de Elias, lá em 1 Reis, capítulo 18. A gente não tem, na verdade, Elias surgiu na narrativa como profeta, a gente não tem, assim, o detalhamento de como ele se tornou profeta. A chamada inicial de Elias vai se dar no Israel, no rei Acabe. No reinado de rei Acabe. Em 1 Reis 18, a gente vê Elias surgindo como um profeta, avisando aquele rei, como outros que vieram antes dele, que eram reis que não respeitavam os mandamentos do Senhor, eram reis que eram reprovados pelo Senhor. E Elias chega lá para Acabe e fala assim, ó, essa terra vai ficar seca. E de fato aconteceu. E Tiago vem aqui no Novo Testamento narrando algo que aconteceu lá no Velho Testamento. E aí ele fala, ó, Elias orou, Elias falou, aconteceu, porque o Senhor ouviu, o Senhor respondeu. Sabe, e quando a gente vai lá para o 1 Reis capítulo 18, né, tão conhecido, Emerson até comentou isso, né, tamanha fé de Elias que, embora ele não visse a chuva caindo, mas tem até o louvor, ele viu uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. E aquilo era o sinal que havia chuva. Então, de fato, houve chuva. Então, apesar do sentimento, apesar de tudo, Deus ouviu a oração. Mas Elias também, como eu e você, não foi 100% em tudo. Não é verdade? Se é 100%, está
todo dia 100%? Não, Elias também teve seus momentos de fraqueza. A Bíblia vai falar que nesse mesmo capítulo lá de 1 Reis, depois de tudo que Elias fez, orou, Deus realizou feitos maravilhosos, depois Elias correu e foi se esconder numa caverna. Inseguro, com medo, correndo lá dos profetas, da esposa do rei Acabe, Jezabel. Elias desejou até a morte. Então, quando Tiago narra aqui, era homem como nós, com mesmos sentimentos como nós, é para falar para nós, olha, se ele, como eu e você, viu? Ele tirou o título, ele não falou o profeta, porque senão eu e você a gente podia ter uma desculpa. Mas Elias orava porque Elias era profeta. Tiago está falando que ele era homem. Se ele orou e obteve resposta, nós podemos orar e obter resposta também. Não é verdade, igreja? Mas existem fatores que podem impedir que as nossas orações não obtenham resposta. E o primeiro fator é pedir mal. Tiago capítulo 4. Você já está em Tiago, só volta. Estamos no 5. Tiago capítulo 4, verso 3. Vai falar assim, Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Sabe, aqui nesse versículo, Tiago está falando com os cristãos que não tinham mais contato com Deus. Se a gente for no verso 2, não tinha mais contato com Deus. E quando tinham, era para pedir algo. E o pior, pedir algo com o quê? Com sentimentos egocêntricos, com sentimentos egoístas. Além de não ter um contato constante, quando tinham, pediam, mas pediam mal. Então, o primeiro fator que impede a nossa oração ser respondida é pedir mal. Pedir mal como, Patrícia? Por motivos egoístas, por motivos egocêntricos. É isso que a palavra de Deus está falando. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados. Então, de repente, puxa, mas por que eu estou orando ao Senhor e as coisas não aconteceram? Será que esse pode ser um motivo? Será que nós estamos querendo fazer a nossa vontade e essa não é a vontade de Deus? Será que o meu pedido está alinhado com a vontade de Deus? Ou é só para o meu interesse? Mas continua. E aí nós também podemos não ter a nossa oração respondida por duvidar da palavra de Deus. Sim, duvidar da palavra de Deus. Próprio Tiago, agora volta mais um pouco. Tiago capítulo 1, versos 6 e 7. Ele diz assim, peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda no mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. Irmãos, a descrença, ela é o oposto da fé. Uma hora eu creio, outra hora eu não creio. Outra hora eu estou fervoroso, outra hora eu estou duvidoso. A inconstância bloqueia. Peça. É desejo de Deus que tenhamos esse canal de comunicação, Peça. Com fé, sem duvidar. Pois aquele que duvida é igual a onda do mar, né? Muito fácil a gente visualizar a onda do mar. Vai para lá e vem para cá. Inconstância. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. Hoje eu fui lá na igreja, orei com fé. Domingo, segunda-feira. Meu Deus, ainda não tenho. Meu Deus.
destrata a própria palavra declarada com fé, a própria palavra desfaz tudo aquilo que creu no dia anterior. E isso é duvidar. Isso não é crer inteiramente na palavra. Eu ainda não estou vendo, mas eu creio. Ainda não está chegando, mas eu creio. Eu orei, vai acontecer. Alguém está comigo aqui? Primeiro, pedir mal. Segundo, inconstância na palavra de Deus. Ou seja, duvidar da palavra de Deus. Mas tem outros fatores. E eu preciso falar. Porque a palavra de Deus nos orienta a isso. Tiago capítulo 5, verso 16. Pecado no coração. Tiago 5,16. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e ore um pelos outros. É legítimo. Para serem curados. A oração do justo é poderosa e eficaz. Eu oro, mas eu confesso o pecado. E aí, Davi, em Salmo 66, pode deixar em Tiago mesmo, eu vou ler. Diz assim, ó. Eu vou ler na NA. Salmo 66, verso 18. Se a mídia puder colocar aqui para a igreja. Se no seu coração se eu tivesse contemplado iniquidade, o Senhor não teria me ouvido. Davi era perito nisso. Era um homem que se rasgava. Ele reconhecia o seu erro, mas ele orava rasgando o seu coração para que Deus limpasse. Ah, Patrícia, mas e agora? Eu pequei. Aquele que confessa os seus pecados e o deixa, alcançará misericórdia. Você está entendendo? O que a palavra de Deus está falando é que eu não posso ter aquilo guardado dentro de mim. Ah, eu pequei, não confessei, aquilo está guardadinho. Oração não respondida. Isaías vai falar assim, ó. Mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus. E os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês, para não ouvir os seus pedidos. Isaías vem definindo, sem contestação, para não serem ouvidos os seus pedidos. A igreja está entendendo? Não é da parte de Deus. Precisamos analisar a nossa conduta. Por que tem oração que não está sendo respondida? Pedir mal, duvidar da palavra de Deus, pecado no coração. Estamos diante da mesa do Senhor, dia de ceia. Falta de perdão é pecado. Examine-se o homem a si mesmo. E um fator muito pouco falado, mas também é um fator importante, precisa ser dito, porque ele é um dos motivos também para que as orações não sejam respondidas. Desarmonia conjugal. Abra, por favor, em 1 Pedro, capítulo 3, vamos ler o verso 7. 1 Pedro, capítulo 3, verso 7. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Desarmonia conjugal. E aqui o peso está para o sacerdote do lar. Mas isso fala sobre a família.
para que não sejam interrompidas as suas orações. Ora, se a oração é um canal de comunicação entre nós e Deus, se a oração ela é interrompida, não vamos obter respostas. Amém, igreja? O outro fator, e a gente precisa discernir. Eu alinho o que eu quero pedir ao Senhor. Bom, eu entendo que eu não posso pedir por motivos egoístas. Ok. Eu me firmo na palavra do Senhor com constância. Eu não posso duvidar da palavra do Senhor. Tudo bem também. Senhor, eu pequei. Confesso meu pecado, alcanço perdão e sigo minha vida. Ok. Conflitos familiares acontecem em toda a família, mas eu resolvo e tudo bem. Mas tem coisas que a gente muitas vezes deixa escapar. Batalha espiritual. De repente você está com esse fator tudo ok, mas você está em guerra espiritual. Você está em guerra espiritual, sabe? Se a oração é uma ferramenta espiritual e se ela é um canal de comunicação, Satanás é um dos primeiros. Aliás, ele é o maior interessado para que esse canal fique obstruído. Sim ou com certeza? Então nós precisamos discernir, igreja. Daniel, lá no capítulo 10, a Bíblia relata que Deus ouviu a oração de Daniel desde o momento que ele orou, mas da resposta para chegar para Daniel demorou 21 dias. Por quê? Por quê? Houve uma batalha espiritual e aí teve que ver porque não vamos entrar nesse assunto, se Deus der outra oportunidade, né? Anjos têm classificações. E aí veio Miguel para guerrear contra o mundo das trevas. Tem coisas, tem situações que você está orando e você está agindo no campo natural. Não! Tem que discernir, irmãos. Tem que discernir. Muitas vezes é Satanás colocando causas aí, interrupções, para que a sua oração não seja respondida. E aí ele coloca armadilhas, ele coloca artimanhas. Nós precisamos ficar atentos. Essa carta de Tiago é para cristão. Nesse contexto aqui, obviamente, Tiago escreveu em 48 depois de Cristo. Nós estamos em 2025, mas continua sendo para nós. Lá foi para os judeus, cristãos. E para hoje, Deus está falando conosco, domingo, 3 de agosto, na Igreja Batista Central em Nova Pavuna. Eu estou dando instrução para vocês, porque eu quero responder as suas orações. Mas vocês precisam saber que tem fator que não estou respondendo por causa de alinhamento. Batalha espiritual. Mas eu preciso ser bem diligente também para falar um fator que não tem a ver com a nossa conduta, não tem a ver com o nosso comportamento de uma maneira geral, mas é um fator de não ser respondida. E eu preciso falar que esse fator é a vontade e soberania de Deus. Amém? Eu não posso deixar de falar isso. Patrícia, ok, não estou pedindo mal, mas a minha oração não está sendo respondida. Não estou duvidando da palavra, mas a minha oração não está sendo respondida. Pecado, eu erro, mas eu confesso. Está tudo ok, não estou em desarmonia conjugal. Já discerni, sempre estou repreendendo, não estou em batalha, não visualizei uma batalha. Existe a vontade e soberania de Deus. O não é resposta. Ah, de repente, Deus me respondeu porque ele falou não. O não é resposta. Sim, assim como o sim também é resposta. O foco aqui é quando não tem resposta. Jesus, no Getsêmani,
está diante da mesa do Senhor. Ele falou: Pai, afasta de mim esse cálice. Sobretudo não seja feito a minha vontade, mas a sua vontade. Deus ouviu a oração de Jesus? Deus ouviu a oração de Jesus, igreja? Houve crucificação. Se não houvesse, eu e você não estaríamos aqui, porque nós estamos aqui pela graça, amém? Estamos aqui porque Jesus morreu em nosso lugar. A oração de Jesus era de acordo com a vontade e soberania de Deus. Sabe, irmãos, estar em comunicação com Deus é um privilégio, é um presente. Nós temos esse canal e a oração é uma ferramenta espiritual para todas as áreas da nossa vida. Clareza mental e tomada de decisões, oração. Fontes de paz e consolo, oração. Transformação pessoal, oração. Desafios familiares, oração. Saúde, oração. Fortalecimento da fé, oração. Fortalecimento dos relacionamentos, oração. Proteção contra o mal, oração. Provisão financeira, oração, 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 oração. É uma ferramenta e está ao nosso dispor. Mas por que que muitos desanimam de orar? Por que que muitos se cansam de orar? E por que muitos nem oram? Muitas vezes, mas eu já orei, não estou sendo respondido. Já fez um raio-x? Nós somos chamados a orar em todo o tempo. 1 Tessalonicenses vai falar: orai sem cessar. Sabe, você pode estar caminhando na rua orando, você pode estar lavando louça orando, você pode estar em qualquer ambiente orando em espírito. Mas o meu dia é tão corrido, eu não tenho tempo para ficar. Não temos desculpas. Não temos desculpa, é a vontade de Deus que sejamos atendidos, irmãos. E a gente não pode se conformar de não ter uma oração respondida. Deus está nos dando instruções nessa noite sobre fatores que podem estar impedindo dessa comunicação estar obstruída. O próprio Jesus, ele não ia se confrontar. Jesus nos encoraja a orar. Abre sua Bíblia, por favor, em Lucas, capítulo 11. Lucas, capítulo 11, verso 9 e 10. Por isso lhes digo, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. Palavras de Jesus. Palavras de Jesus. Jesus nos encoraja a orar. Ninguém vai encorajar o outro para se dar mal. E Ele não só nos encoraja, como Ele nos ensina. A oração, ela não tem um protocolo. Porque se ela é um canal, ele é pessoal. É do seu jeitinho. Mas nem para isso a gente tem desculpa, porque tem um modelo. Ele nos deixou um modelo. Lucas capítulo 11. Esse modelo todo cristão deveria saber. Lucas capítulo 11, verso 2 e 4. Então Jesus disse: quando vocês orarem, digam: Pai,
santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. O pão nosso de cada dia, dás-nos diariamente. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos os que nos devem. E não nos deixes cair em tentação. Ele nos ensina. Não é uma oração egoísta. Não é uma oração egocêntrica. É uma oração que faz a confissão de pecado. É uma oração que tem a soberania de Deus. É uma oração que invoca a vontade de Deus. É um modelo a ser seguido. Um modelo a ser seguido. Irmãos, Tiago fala, Elias, ser humano, homem, com sentimentos. O Deus de Elias é o nosso Deus. O Deus de Davi é o nosso Deus. O Deus de Daniel é o nosso Deus. Eles tiveram batalhas, nós também temos. Eles tiveram problemas, nós também temos. Eles tiveram fraquezas, nós também temos. A oração deles foram respondidas, a nossa também será. Aleluia, você pode glorificar a Deus, a nossa também será. É nisso que a gente tem que se agarrar, porque a própria palavra de Deus nos dá essa ferramenta, nos ensina a usar a ferramenta, nos encoraja a usar a ferramenta, e essa noite está nos impulsionando a praticar essa ferramenta. Aí a gente precisa corresponder a isso. A gente precisa corresponder a isso. Até a medicina se rende ao poder da oração. A ciência se rende ao poder da oração. A Organização Mundial da Saúde se rende. Médicos, estudos comprovados falam que médicos usam a oração como tratamento auxiliar, complementar do tratamento natural. Porque comprovadamente, quando o paciente está lá em estado terminal, estado crítico, comprovadamente, quando ele tem uma fé, quando pessoas vão lá orar, há resposta benéfica para o tratamento. A igreja sabe disso, amém? E é por isso que a gente crê nesse Deus, que é o nosso Jeová Rafá, amém? E isso não é novidade para nós, não é verdade, irmãos? Não é verdade? A medicina se rende e nós não podemos ficar com esse canal obstruído. Sim, porque se tem alguma coisa que não tá funcionando, certamente não é da parte de Deus. Quem aqui se lembra daquela brincadeira telefone sem fio? Lata de um lado, lata do outro, separada por um fio. Aí um falava, gente, tô sozinho, alguém se lembra? Né? Um falava lá, o outro fala daqui. Emissor, receptor. Para o outro ouvir bem, não pode ter o quê? Não pode ter o quê? Interrupção. Não pode ter ruído. Irmãos, 100% de verdade. Se está tendo interrupção, não é da parte de Deus. Se não é da parte de Deus, nós precisamos alinhar nossa postura para que esse canal fique desobstruído. Amém? Fala para o irmão do seu lado. Afie sua ferramenta espiritual. Afie sua ferramenta espiritual. A oração, ela é uma ferramenta espiritual. E esse canal não pode estar obstruído. Esse canal não pode estar obstruído, irmãos.
E o que a gente precisa fazer? A gente precisa alinhar a nossa conduta. Como? Alinhando a nossa vontade à vontade do Pai. Mas de que forma? Não vejo outra. Alinhando conforme os ensinos divinos. A sua oração está alinhada com o que a palavra diz? A sua oração está de acordo com os princípios divinos? Amém? Precisamos de prática na palavra. Ora a palavra. Mas como é que eu vou? Ora a palavra. Pega um versículo, pega a tua palavra, fala, ora. Não tem como Deus não responder, irmãos. Se tivermos alinhados, se tivermos com a nossa conduta de acordo com a palavra, não tem como não ser respondido às nossas orações. E precisamos também de fé. Elias teve fé. Davi tinha fé. Daniel, fé. Quando a gente olha para a Bíblia e vê esses homens de Deus, tinha medo, tinha batalha, mas tinha fé. Por isso que Tiago fala, você não pode duvidar, que aquele que duvida, né, a inconstância, ela faz a gente flutuar, e quem flutua não está firmado. A fé está oscilante. Alinhamento. Como é que está a nossa conduta? Será que há em nós algo que precisa ser mudado? Porque o Senhor está com braços estendidos. Seus ouvidos não estão tampados para nos ouvir. E muito mais para nos responder. Eu e você não podemos obstruir esse canal de resposta. Talvez você até hoje tenha se sentido desanimado. Caramba, eu oro por isso por tantos anos. Hoje você está recebendo instruções de fatores por qual você até hoje pode não ter tido resposta. Pode ser que você até hoje tenha ficado frustrado. Tiago vai falar. Elias também. Sentimentos que acontecem com a gente, como ser humano. Desânimo, frustração. Mas hoje o Senhor está colocando na nossa frente instruções. Porque Ele quer nos responder. Ele quer nos abençoar. Ele quer esse contato. Ele quer esse canal fluido. E você precisa corresponder a isso de uma forma. Tem uma pessoa que faz isso com maestria. Nosso amigo Espírito Santo. Ele é capaz de ver em nós, eu imagino, né, uma máquina de raio-x, ó. Com certeza já te passou, mas caramba, eu estava fazendo dessa forma. Certamente ele já está passeando aí no meio da igreja, trazendo na sua mente. Ah, era por isso. Ah, era por aquilo. Mas agora eu profetizo a capacitação do Espírito Santo, sabe? Colocando aquilo que estava desajustado, aquilo que estava fora da rota, sabe? Aí direitinho, não, agora, agora ninguém me para. Agora eu vou fazer de acordo com o padrão divino. Sabe, é isso que Ele deseja de nós essa noite. Porque a palavra dEle nos transforma. A palavra dEle
dele nos ensina, a palavra dele nos instrui, a palavra dele é que possamos colocar em prática na nossa vida, hoje, agora. Você pode ficar de pé?